Flávio Dino diz já ter novidades no caso Marielle. Vamos chegar a uma solução do crime, promete o ministro. Vamos acompanhando aqui. Pinguem superchats, virem membros do canal para vocês ganharem livros. Quem mandar superchat de R$20, meus queridos, vai ganhar, olha só, as poesias que estão neste livro aqui, ó. Antologia Poética de 2008, que já não está mais em circulação, tá, gente? Então é exclusivo aqui na Folha Democrata. Tem que mandar superchat de R$20 e mandar e-mail para pedrozambarda@gmail.com, que aí eu faço a verificação e você ganha isso de presente. Vamos lá para a gente poder entender essa entrevista. Ministro da Justiça falou à agência pública ainda sobre narcogarimpo, extremismo político, bolsonarismo e violência nas escolas. Reportagem do Vasconcelo Quadros e do Caio Freitas Paes. Vamos ver aqui. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, demonstra ter cada vez mais certeza da solução de um dos crimes mais emblemáticos da história recente do Brasil. O assassinato da ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do seu motorista Anderson Gomes, na noite de 14 de março de 2018. Em entrevista exclusiva concedida à agência pública no fim de junho em Brasília, ele trata do caso com o que definiu como otimismo moderado em decorrência do tempo passado após o crime e da destruição das provas. Cauteloso e sem adiantar informações da investigação sigilosa, Dino garantiu ter novidades sobre o caso e disse: acredito que vamos chegar a uma solução do crime. O ministro tratou também de diversos temas ao longo da entrevista, como narcogarimpo, policiamento da Amazônia, extremismo político e violência nas escolas. Sobre a inelegibilidade do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, ele disse que foi uma ação firme do judiciário para interromper a onda de ataques ao sistema eleitoral, mas a sanha mais realista diz que ainda é cedo para considerar controlada a sanha golpista contra a democracia. Há uma luz amarela no semáforo da história, o extremismo político está vivo. Deixar Bolsonaro inelegível é muito importante porque ele é um facínora, mas é o suficiente? Não. O extremismo político ainda encontra raízes muito fortes no Brasil. O vemos na cultura do ódio, da desinformação, do preconceito e da violência. Pinguem superchats, contribuam para a gente continuar trazendo e resumindo as principais notícias para vocês, meus queridos. Passados mais de 6 meses da invasão do Palácio do Planalto, Congresso e Supremo Tribunal Federal, o ministro diz que a personalidade despótica, autoritária e patológica de Bolsonaro une os atentados promovidos entre o resultado da eleição em 30 de outubro passado ao caos no dia 8 de janeiro. Para Dino, não há dúvidas de que o ex-presidente está no centro de uma tentativa de golpe. Havia o ajudante de ordens Mauro Cid, o ex-ministro Anderson Torres e outras pessoas muito ligadas a ele. É possível inferir também, por sua personalidade despótica, autoritária, que de algum modo ele orientava, ou pelo menos compactuava e autorizava, afirma um ministro que ainda define o ex-presidente como um golpista fracassado. Para o ministro, o atentado de 8 de janeiro serviria para criar um clima de instabilidade política e anomia institucional, forçando a cúpula militar a aderir ao golpismo. A ideia deles é que o 8 de janeiro fosse um estopim com efeito dominó em outras manifestações ao longo do Brasil para tentar mostrar que o novo governo não tinha condições de gerir o país, afirma. Segundo Dino, ao sair da eleição com 49% dos votos, Bolsonaro tinha uma base social razoável, mas não apoio internacional nem da elite empresarial brasileira, condições que, em 1964, permitiriam aos militares depor o ex-presidente João Goulart. Daqui a muitos anos, quando forem abertos os arquivos de 2022 do governo dos Estados Unidos, vão encontrar o que levou as Forças Armadas a não se engajarem no golpe, disse o ministro. Flávio Dino garantiu que o governo vai fortalecer a sua presença na Amazônia com a criação de uma companhia de policiamento ambiental formada por mais de 1.000 homens da Força Nacional, cuja finalidade é fiscalizar, intensificar operações e combater as organizações criminosas de inspiração mafiosa, que, segundo o ministro, se infiltraram na política, nos garimpos e demais atividades ilegais que cresceram no vácuo da fiscalização deixado pelo governo Bolsonaro. Dino assegurou que o governo Lula retomará as demarcações de terras indígenas interrompidas por Bolsonaro por meio de decisões conjuntas entre os Ministérios dos Povos Indígenas, da Justiça e Segurança Pública e da Casa Civil. Contra o marco temporal defendido pelos ruralistas, o ministro se alinha à ideia do ministro do STF, Alexandre de Moraes,
que, independentemente do Congresso decidir, sinalizou uma solução intermediária ao conflito, sem marco, mas respeitando a peculiaridade das regiões densamente habitadas como cidades consolidadas. Leia a seguir a entrevista. Olha o Flávio Dino lá no gabinete dele. Quais os reflexos da inelegibilidade de Bolsonaro? Diz o Dino, a extrema-direita perde força, perde o seu principal porta-voz, o que sem dúvida altera certos desdobramentos no plano da política. Destaco, sobretudo, os aspectos constitucionais e legais da consagração de uma diretriz jurisprudencial no Brasil sobre a chamada desinformação. Juridicamente, nós temos uma rejeição muito clara e, portanto, a declaração de abusividade da conduta de quem no processo eleitoral espalha deliberadamente desinformação como uma ferramenta para obter votos e hipotéticas vitórias eleitorais é um precedente muito relevante para o futuro, no sentido de que um dos principais desafios da democracia contemporânea recebe uma resposta jurídica. Meus queridos, muito obrigado a Sandra Araújo, que já mandou aqui um cafezinho para a gente. Pinguem superchats, contribuam, engajem-se, que é muito necessário para a gente começar bem o nosso dia, meus queridos. Obrigado aí a todo mundo que está nos acompanhando e vem da live aqui conosco. É um precedente muito relevante para o futuro, no sentido que um dos principais desafios da democracia contemporânea recebe uma resposta jurídica. A inelegibilidade interrompe o extremismo de direita, espero que, se não paralise definitivamente, pelo menos atenue, com a revolução científico-tecnológica, levando, por exemplo, ao incremento das ferramentas de inteligência artificial, nós temos tendencialmente o agravamento do problema da indústria de desinformação nos processos eleitorais. Isso distorce muito fortemente a legitimidade do processo eleitoral. O que o TSE afirmou é que há uma disposição firme de fazer esse breque contra a manipulação das consciências dos cidadãos. O TSE afirmou que espalhar desinformação é uma fraude eleitoral e, portanto, quem pratica esse tipo de conduta deve ser punido. Passados mais de 6 meses, o que dizem as investigações sobre os responsáveis pelo 8 de janeiro? Uma investigação dessas é como se você pegasse um quebra-cabeça daqueles de 1000 peças e jogasse numa praia com vento forte. Tem um período em que você tem que recolher as pecinhas, mas grande parte desse quebra-cabeça já está montada. Houve os perpetradores dos atos violentos, as pessoas que cercaram os quartéis, que vieram para cá via organizadora e, sobretudo, segmentos empresariais locais, que davam carne, água, apoio material, banheiro químico, barracas, etc., em todo o país. O financiamento era, sobretudo, de segmentos empresariais locais, do agro e comerciantes e também de gente ligada a esse mundo do armamentismo que financiavam isso. Havia uns incitadores que estavam, sobretudo, nos segmentos armados, membros da ativa e da reserva das Forças Armadas, das Forças Policiais, mas também CACs, colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, e proprietários de clubes de tiro, de lojas de arma e assim sucessivamente. Eram segmentos armados da sociedade, com grande engajamento e um comando político mais ou menos organizado, muito próximo do Bolsonaro. Jair Bolsonaro participou? Só posso falar pelo cargo que exerço, a partir de provas. Nesse momento, eu tenho alguma prova cabal de que Bolsonaro, direta e pessoalmente, participou do golpismo? Não tenho. Agora é possível deduzir isso logicamente. No plano argumentativo, sim, claro. Por que digo que é possível deduzir isso no plano argumentativo? Porque todas as pessoas que, de algum modo, apareceram na cena eram muito ligadas a ele. Haviam os ajudantes de ordem, o ex-ministro Anderson Torres, pessoas muito ligadas a ele. Por dedução, é possível inferir também, por sua personalidade despótica, autoritária, que de algum modo ele orientava, ou pelo menos compactuava, ou autorizava o golpe. É possível afirmar que o extremismo está sob controle? Sou obrigado a chamar a atenção para a luz amarela no semáforo da história. A luz amarela é o extremismo político que está vivo. Deixar Bolsonaro inelegível é muito importante porque ele é um facínora, um déspota. Agora, isso é suficiente para dizermos que o extremismo político foi superado no Brasil? O extremismo de direita? Não, não é. Mesmo que você veja uma luz verde poderosa no sentido de haver uma continuidade da construção democrática do Brasil, é preciso olhar numa perspectiva lateral.
olhar esse alerta que o extremismo político ainda encontra raízes muito fortes no Brasil. Vivemos a cultura do ódio, da desinformação, do preconceito, da violência. Então nós temos sinais sociais claros disso aí. Caso dos ataques nas escolas, os ataques nas escolas são um sinal muito poderoso que a cultura de violência está muito forte no Brasil. Vejamos o que aconteceu recentemente, naquele brutal ataque a uma escola no Paraná. Uma pessoa foi lá e apertou o gatilho, o que já é terrível, mas haviam outras pessoas estimulando, apoiando, filmando, transmitindo a morte dos jovens. Isso mostra a força da cultura da violência, até porque praticamente todas as semanas, nessa inclusive, nós temos prisões de nazistas e neonazistas. O controle de armas avançou. Tivemos 2 decretos, teremos mais um nas próximas semanas, diminuindo mais uma vez o acesso de armas e munições, criando regras mais rígidas para o porte de arma, para a abertura de clubes de tiro, acabando com os clubes de tiro 24 horas, que estavam funcionando como uma fachada para o porte de armas clandestino. Bolsonaro passou a permitir o porte em trânsito com arma municiada, mas agora estamos voltando para que seja apenas desmuniciado. O clube funcionava como álibi. O cidadão era pego numa blitz com uma arma municiada. Ele dizia: não, estou indo no clube de tiro, por isso a arma está municiada. É por isso também que os clubes de tiros passaram a funcionar 24 horas por dia, o que é esdrúxulo. Alguém imagina uma pessoa às 3 horas da manhã que vai dar tiro em um clube? Será publicado um decreto bastante amplo, acabando com a autodeclaração da necessidade, algo criado pelo governo Bolsonaro, que nada mais era do que uma espécie de presunção de necessidade a partir de uma autodeclaração. Qual o resultado das operações contra os excessos de armas? Veja que, em menos da metade do ano de 2023, foram apreendidas mais armas pela Polícia Federal do que em todo o ano de 2022, o que mostra exatamente essa carência de fiscalização das atividades ilegais, de um modo geral. Isso valia para o garimpo ilegal, para a invasão de terrenos, para o armamentismo e para os clubes de tiro. Ninguém fiscalizava nada porque tinha gente ganhando dinheiro com isso. Estamos falando de bilhões de reais, bilhões nas atividades, chamamos assim, legais das lojas de clubes de tiros, mas também no comércio clandestino de armas e munições para organizações criminosas. O que essa gente estava fazendo? Alugando armas para o PCC, primeiro comando da capital, e para o Comando Vermelho. Fizemos uma operação que inclusive envolveu uma parte nos Estados Unidos contra as lojas de armas na Baixada Fluminense, e assim descobrimos mais de 2.000 armas ilegais que iam exatamente para o crime organizado. Com essa dupla face, o negócio legal, visível como esse que falamos, da loja do clube de tiro, também havia um negócio ilegal de comercialização e barateamento no acesso de armas de fogo para quadrilhas. O maior incentivo para as organizações criminosas do Brasil foi esse armamentismo irresponsável que fortaleceu o poder das organizações criminosas, barateou o acesso de armamento por meio de aplicação da lei, da oferta e da procura. Quanto mais produtos há no mercado, obviamente mais o preço cai. O senhor mandou abrir um novo inquérito na Polícia Federal sobre os assassinatos de Marielle Franco e de Anderson Gomes. As investigações já avançaram. Trabalho sempre com o conceito de otimismo moderado. Otimismo porque temos um trabalho sério, uma equipe da Polícia Federal trabalhando só no caso de Marielle há 3 meses. Isso me dá esperança. Mas por que moderação? Porque já passaram 5 anos. Imagens, impressões digitais, indícios de um modo geral se perderam. Se tivesse imagens daquele dia do assassinato de Marielle, imagine a quantidade de câmeras no centro do Rio de Janeiro. Rapidamente se chegaria aos assassinos, ao carro usado no crime, de onde ele veio, de onde ele saiu, qual percurso ele fez, isso com base na ERB, Antena de Telefonia Celular dos celulares. Você chegaria rapidamente aos culpados, porque hoje a tecnologia é amiga da investigação, não existe crime perfeito. Mas infelizmente não temos mais os dados da ERB, não temos mais as imagens das câmeras, e essa é a razão da minha moderação. Não existe crime perfeito, mas infelizmente não temos mais os dados completos.